Boa noite. Deixa eu já chamar a doutora Nádia para a gente ir adiantando aqui. Boa noite, pessoal. Se vocês puderem ir lá no grupo e já nos grupos passar para os cuidadores, para os pacientes, divulga bastante. Vamos chamar o pessoal. Faz tempo que a gente não se viu por aqui, né? Vocês estão me ouvindo? Meu som tá bom? Imagem? Como é que tá aí, gente? Dá um toque para mim, por favor. Deixa eu ver, eu chamei a Nádia. Vamos chamar de novo, Nádia. Você como a minha convidada. Doutora Nádia Lemos. Vou cancelar e convidar de novo. Pronto. Para variar, né, gente, o Instagram de novo, a gente está naquele esquema de duas telas, dois celulares, tanto eu quanto a Nádia. Então, a gente vai se ver. Ah, Nádia, você não sabe, agora entrou direitinho aqui, Nádia. Ai, Boa noite. no meu, Marli, no meu não. Não? Tá. Então vamos fazer aquele esquema de você pegar o celular de alguém da tua casa, põe do lado para você poder me ver também, tá Tá, bom? tá bom. Então tá joia. Gente, boa noite. Obrigada por todo mundo que está aqui. Estava com saudade de fazer live. Aliás, a nossa última live foi com a doutora Nádia Lemos. A gente teve um problema que ela teve uma situação de tecnologia. Estava indo super bem. Todo mundo falou, eu quero de novo. Quando que vai ter de novo essa live com a doutora Nádia? E hoje estamos aqui com a doutora Nádia Lemos para a gente terminar não, porque nós vamos falar desde o começo, se não falarmos até mais, né? Porque a gente estava conversando aquele dia que estava um papo muito gostoso, e é uma coisa que todo mundo gosta, né, de saber, de ouvir. Eu costumo dizer assim, que informação, aliás, não é que eu costumo dizer, né, eu acho que está tudo tão abrangente, está tudo tão na nossa mão, que eu acho que a pior doença é a ignorância. Às vezes a ignorância é pior do que a doença até que a gente tem, né? Então, informação é extremamente necessário para a gente poder controlar doenças, trabalhar na prevenção, se tratar. E enquanto o pessoal vai entrando, que a gente já está chamando aí, né? Os espectadores, eu vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Eu estou aqui no Instagram da Associação Zolísio Fraga, que é uma associação de acolhimento de pacientes. Nós fazemos parte de um grupo de mais de 300 e poucos pacientes. Eu sou paciente de mieloma múltiplo também. A Associação Zolísio Fraga, ela tem uma unidade presencial de acolhimento e atendimento na cidade de Lins. Não faz só o encaminhamento e acolhimento de pacientes de mieloma múltiplo, outras patologias também. E isso nos deixa muito feliz, porque é uma maneira de a gente não deixar ninguém para trás, né? Então, eu tenho o maior orgulho de fazer parte desse movimento todo aí, com o maior prazer. Bom, meu nome é Marli Panão, eu tenho 57 anos, eu sou de São Paulo, eu tenho são muitos, eu tenho 4 filhos, uma enteada, 2, na verdade, são enteados, então são 3, né? Uma mulher, dois enteados, eu tenho 3 netinhos. Eu ontem estava até batendo um papo com uma pessoa que tem uma outra patologia de câncer e fazendo uma retrospectiva para ela, e eu lembrei que em 2015 foi quando eu tive o primeiro sinalzinho do mieloma múltiplo, porque num exame de eletroforese de proteína apareceu uma gamopatia num exame de sangue. E recordando isso, falei, nossa, olha, estamos em 2024, em 2015 eu só tinha uma gamopatia, eu não era uma paciente do câncer de mieloma múltiplo, né, esse câncer hematológico. E o tempo foi passando e chegou em 2019, foi o momento de eu tratar o mieloma. Eu fiz 6 ciclos de quimioterapia, em janeiro de
2020 eu já estava pronta para fazer o transplante de medula óssea, que é o TMO, né, para os pacientes novos, os cuidadores que chegam aqui, às vezes falam, nossa, que siglas são essas, que palavras são essas que eles falam, né? Porque a gente realmente não entende nada. Eu também perguntei, o que é TMO, gente? O que é isso que estão falando? E foi um transplante autólogo de mim para mim mesma. Graças a Deus correu tudo bem. No 11º dia eu tive a pega da medula. Em seguida, eu vim embora para minha casa e eu só não tinha ideia, gente, que depois de eu fazer o transplante de medula, o mundo ia entrar em quarentena, né, por conta daquela contaminação que todo mundo estava passando. Eu nem vou falar o nome, porque se fala, às vezes, YouTube derruba, Instagram derruba, mas vocês sabem qual é. Então, no meio daquela pandemia, eu estava dentro de casa, transplantada, me tratando aqui quietinha, junto com o meu marido, e foi um momento de muito foco na minha vida, na minha saúde. É, passei por tudo que todos os pacientes passam, né? Todas as dúvidas, os medos, os receios, né? O que é isso? O que vai acontecer comigo? Como que eu vou sobreviver a isso tudo? Gente, tudo isso eu não tinha o acesso que eu tenho hoje, eu não fazia parte de nenhum grupo de pacientes. Então, tudo isso para mim era tanta novidade quanto é para vocês. E hoje, o que a gente se preocupa, em primeiro lugar, é isso, poder alcançar o maior número de pessoas através das mídias digitais, canal do YouTube, canal do Instagram, com profissionais, hematologista, psicólogo, farmacêutico, nutricionista, enfim, todo o máximo de informação que a gente puder, a gente vai dar através das mídias para que ninguém fique sem informação, que não se sinta sozinho, que não se sinta perdido. Então, não é sobre mim, não é sobre associação. Hoje nós vamos falar sobre vocês, pacientes. Vai ficar aberto aqui as perguntas e comentários. Quem quiser pode perguntar alguma coisa aqui para a doutora Nádia. E agora eu vou deixar que ela primeiro se apresente, para depois a gente entrar aí no nosso bate-papo. Nádia, de novo, muito obrigada pelo teu tempo, por você estar aqui junto com a gente, viu? De coração. Boa noite a todos. Marli, eu que agradeço, tá? Eu acho que do meu celular, porque eu tô vendo aqui, tá dando uma pausa aqui, tá? Então vamos lá. Eu sou a Nádia Lemos, né? Eu sou nutricionista há mais de 12 anos e eu trabalho, assim, sou pós-graduada em nutrição clínica funcional, fiz milhares de cursos, que vocês imaginarem, fiz uma especialização em câncer, fiz especialização em intestino, que é o que assim a gente vai falar hoje, tá? Então, vários outros cursos, várias outras especializações, e eu trato o paciente como um todo. Então, por isso que, né, a Marli fez o convite, porque eu sempre bati nessa tecla em intestino, que é o intestino, o que a gente faz e por que é tão importante. Então, às vezes a pessoa chega e fala assim, pensa que eu vou falar só de comida, né, de alimento, até mesmo que eu vou proibir. E, na verdade, eu vou informar sobre o corpo dela, o que está acontecendo, por que está acontecendo aquilo, e a gente vai vendo sempre a causa. E aí a gente começa tratando o intestino, porque se eu não trato o intestino, eu não consigo tratar essa paciente, seja ela de qualquer patologia, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, e aí vocês podem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Nádia, deixa eu fazer um comentário que é interessante, gente, que eu passei, assim, por muito problema a minha vida inteira que eu era constipada. E não era pouco, nem mais ou menos, era muito constipada. E a Nádia, antes até de eu tratar o mieloma múltiplo, ela já me ajudou com muita informação, com vários tratamentos e tudo mais. Aí depois... quando eu estava durante os meus ciclos de quimioterapia, meu Deus, a Nádia sabe o que eu passei também, porque ela foi a minha nutricionista na época, né, Nádia? Eu não tinha nada que fazia funcionar, eu fiquei assim, cheguei a ficar 7 dias, né, sem ir ao banheiro, não foi fácil, e a única solução foi ir para o hospital. 3 vezes durante meu período de quimioterapia, eu tive que ir. Então, por mais que a Nádia me deu toda a base, que ela pegou no meu pé, que ela me deu receitas, que ela me instruiu, que a minha hematologista me instruiu, que a nutricionista do hospital também me instruiu,
Eu acho que eu era um caso de capa de revista, sabe? Porque não funcionava, não tinha jeito. E, em compensação, depois eu vou entrar, não vou nem falar agora a respeito do Revlimid, tá? Depois eu entro. Em compensação, assim, a Nádia, hoje eu sei que ela trata de outros pacientes com mieloma múltiplo também. Tem muita gente, cada corpo é um corpo, e tem muita gente que já se deu rapidamente bem. Então, Nádia, para a gente já abrir aqui nosso bate-papo, fala para a gente qual é a importância da saúde intestinal. Então, o intestino, ele traz. Eu vou explicar por que que a Marli teve. Não é com todo mundo, é como a Marli diz, cada um é cada um. O que que acontece? O intestino, ele traz, ele vem mostrando a nossa saúde desde o nosso nascimento. Então, como foi o tipo de parto? Vamos supor, você vai na consulta, qual foi o seu tipo de parto? Você sabe? Por quê? Se foi um parto normal, o bebê, ao nascer, ele entra em contato com a microbiota da mãe. Então, ele já é um bebê mais autoimune, tá? Se é um bebê que recebeu aleitamento materno, ele vai ter o intestino mais íntegro. Então, ele vai ser uma pessoa provavelmente mais saudável. Vou falar provavelmente, depois eu vou explicar por quê. Se foi oferecido para eles na primeira infância, tá? A primeira infância tem até os 2 primeiros anos, depois a gente conta até os 7. Então, se foi oferecido frutas, legumes e verduras, como que foi essa introdução alimentar? Como foi o uso de antibiótico? Como essa criança teve contato com o meio? Isso tudo vai influenciar no intestino dela a vida toda. Então, para mudar, é possível? É possível, mas tem que lembrar que a gente tem um histórico aí atrás. Porque o intestino ele está envolvido com a nossa saúde. A maioria falou assim, nossa, o que tem o meu coração com o meu intestino? O que tem a minha saúde mental com o meu intestino? O que tem a minha imunidade? Então, a imunidade eu já expliquei. Então, a gente tem que pensar assim, como que era? Então, no caso aí, que a Marli comentou com vocês, o intestino dela já não funcionava. Então, ela já vinha de um histórico, né, de uma microbiota não saudável, tá? E o que é uma microbiota saudável? Que tenham bactérias boas e ruins, mas a gente tem que ter as duas. A gente tem as duas. Mas as bactérias boas, elas têm que ser uma quantidade suficiente. E como eu sei que o meu intestino tá bom? Aí tem várias coisas que vocês podem observar no dia a dia de vocês para saber se o intestino funciona ou não. Então, depois eu vou falar sobre isso também. Mas, no caso, o intestino dela não funcionava. Então, com a químio, tudo, a tendência, tudo bem quando a pessoa vai se preparar, se a pessoa recebe antibiótico, quanto tempo essa pessoa recebeu antibiótico, tudo isso vai influenciar. Então, cada corpo vai dar uma resposta. Eu tenho paciente que ela fala assim, meu intestino está perfeito. E eu falo assim, como que é o perfeito? Gente, perfeito é ele funcionar todo santo dia. Todo santo dia. Tem gente que fala assim, ele funciona 3 vezes na semana, eu fico super feliz. Tem um paciente que fala assim, eu tenho uma inveja, eu tenho uma raiva do meu marido, que ele vai no banheiro todo santo dia e ele não faz nada. Eu tenho a alimentação toda correta, tal, e eu não vou. Então, assim, é individualidade. Homem realmente é uma questão hormonal também. A gente, né? A mulher ela cicla o tempo todo. A mulher quando está num período menstrual, ela tem uns hormônios, quando acaba o período, aí vai mudando os hormônios, dias antes da menstruação. Então, a gente tem vários ciclos durante o mês e isso vai interferir bastante no nosso intestino. Então, o intestino que funciona bem é aquele intestino que funciona todos os dias, uma vez, umas 2 vezes por dia, numa escala que a gente chama escala de Bristol, que é uma escala que tem como se fala, uma classificação das fezes. E lá vai mostrar como está a saúde do seu intestino. Então, o normal seria fazer como se fosse uma salsicha, liso. E assim, acordou, passou a língua aí na boca, gente, banheiro, tá? Tem gente, eu preciso de um café. Aí tem gente que, se eu acender um cigarro. Eu fico imaginando, meu Deus, é tanta toxina. Desculpa. o, o intestino, ele grita. E ali não está sendo uma coisa correta. Caiu aqui no celular. E aí não é uma coisa correta, tá? Então, a gente precisa ficar atento, porque o nosso intestino, ele vai mostrar sinais
de tudo, se a gente está com depressão, o intestino vai mostrar sinais, tá? Ele vai mostrar antes. Ele não funciona, a chance de você desenvolver uma depressão é grande. Se ele não funciona, você está acumulando bactérias ali, acumulando é, citocinas ali, tá? Então, inflamatórias. Então, o que que vai acontecer? Vai ter problemas cardíacos, tá? Então, assim, câncer de intestino, que hoje o pessoal fala muito. Então, tudo isso precisa observar sinais. O corpo vai dando sinais pra gente, né? O corpo da Marli deu o sinal em 2015, entendeu? Então, 4 anos antes. Será que ele não deu o sinal antes e a gente não prestou atenção? Porque a gente depois fala assim, nossa, eu senti isso. Ah, eu tive uma crise daquilo. Aconteceu isso, não estava esperado. Ah, eu tenho uma paciente que ela falou que ela descobriu na gravidez. Foi. Na gravidez, com 35 anos, ela descobriu o mioma. Como ela descobriu? Com a dor insuportável que ela tinha na coluna. Então, assim, cada um tem paciente que vai falar assim, eu fui fazer um check-up e o meu médico, né? Aí é um médico bem bacana, por prevenção, ele pediu. Falou, vamos fazer todos aqui, tá? Por quê? E aí descobriu, do nada, não sentia nada. Atleta, vida perfeita, tudo de bom. Ótimo. Tá respondendo super bem? Tá respondendo super bem. A gente vai falar disso, né, Marley? Como cada corpo responde ao medicamento, tá? Então, a gente tem que observar. Então, o intestino ele tem uma importância tão grande no nosso corpo que a gente tem que começar assim: nossa, e se eu vou no banheiro 5 vezes por dia? Será? Então, meu intestino super funciona. Não, não super funciona. Se você faz sentido, como se fosse o que a gente chama de escala de Bristol lá dos 5, 6, até mesmo 7. O que, que vai acontecer com você? Você está perdendo vitaminas e minerais. Se você está perdendo vitaminas e minerais, você não está construindo células saudáveis. Então, a gente tem que pensar nisso. Que tipo de célula eu estou construindo? E aí, a resposta vem todo dia para você. A gente precisa observar. Tá? Então, a importância do intestino é muito além do que a gente imagina, muito além do que a gente conhece. Então, quando a gente vai procurar um médico, vai procurar uma nutricionista e ela fala sobre o intestino, fala da importância desse funcionamento correto, né? Hoje em dia tem até exame de DNA para você ver a sua microbiota e ter o intestino mais perfeito possível, porque esse intestino perfeito que vai permitir que você tenha uma vida longa e vida longa, a maioria das pessoas hoje em dia, os estudos mostram que a gente vai viver muito mais, tá? A minha faixa etária, assim, depois dos 40, a ciência mostra que a gente vai chegar fácil nos 90, 100 anos, tá? Com muita facilidade, vai ser muito comum chegar aos 100 anos. Essa outra geração que tá vindo, elas vão viver muito mais. Só que é uma geração que elas já estão recebendo mais informações, e nós não. Então a gente tem que correr atrás. Porque não adianta você chegar aos 90, 100 anos e não estar bem, né? Nem fisicamente, nem psicologicamente, nem mentalmente. E o intestino, ele mexe em tudo isso. Nádia, fazer um comentário. Um dia desse, uma cuidadora, né? Ela me procurou um dia desse, não, já tem umas 2 semanas, mais ou menos. E aí eu perguntei o que que ela tinha dado para o paciente, né? Naquele dia que ele não estava legal. Acho que foi logo depois da semana que a gente teve a nossa live. Ela falou: olha, o dia foi tão corrido hoje, eu tive que comer pão com mortadela. Quando ela falou que esse paciente tinha comido na pressa um pão com mortadela, eu fiquei pensando, quanto tempo leva para cozinhar uma beterraba no vapor? Na minha cabeça começou a passar um monte de coisa, sabe? Por quê? Tá todo mundo hoje querendo tudo muito rápido, né? A vida tá muito rápida. Tudo tá na ponta do dedo. É o iFood, é informação ou não, ou as mídias. E parece que às vezes as pessoas não levam muito a sério a coisa de tira lixo e põe coisa de verdade. Eu sei que você vai chegar nisso também, né? Mas o nosso intestino, Nádia,
Ele é uma esponja de toxina? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando a gente faz quimioterapia, o transplante, é tanto remédio que a gente toma e a gente fica absorvendo isso, né? E isso dura um tempo também no corpo, não é? O que que representa toda essa toxina no corpo do paciente de mieloma múltiplo? Quanto tempo, mais ou menos, pela sua experiência com alguns pacientes, a gente acaba limpando o organismo? Marli, tudo vai depender do hábito dele e de quanto ele está disposto realmente a mudar. Eu tenho pacientes que falam assim, eu vou mudar e realmente consegue mudar, mas tudo é a cabeça da pessoa, tá? Não adianta você nem falar, a gente não vai impor, mas a gente vai explicar e fazer trocas inteligentes. O que que é troca inteligente? É o que você acabou de falar. Quanto tempo demora para cozinhar uma beterraba no vapor, né? E que é super antioxidante, né? Rica em vitaminas e minerais, e que vai trazer um benefício para esse paciente. E aí e quanto tempo é o pãozinho ali? Aí teve que comprar mortadela. Quanto tempo? O que que isso vai fazer? Então é uma questão de consciência. O quanto é a sua consciência? Então, quanto tempo você chega para a nutricionista antes? Às vezes tem gente que chega durante o tratamento, tem gente que chega logo depois, né, do TMO. Então, vai depender muito de consciência de cada um. Então, você pergunta assim para o paciente: eu preciso, gente, de 40 nutrientes diferentes, 40, para formar uma célula sadia. Eu consumo 40 nutrientes diferentes? Não, por dia? Não. Por isso que muita gente fala de suplemento e tal. Então, quando é necessário, sim, entra a suplementação. Mas eu preciso de 40. Então, por isso que eu preciso variar. E aí, a pergunta que você faz, né? Você fala, meu paciente, pergunta assim: o pão com mortadela, ele está nutrindo as minhas células? Porque eu preciso nutrir as minhas células. Eu sou um paciente que eu preciso, todo mundo precisa fazer renovação celular. A gente faz renovação celular o tempo todo. Então, a gente lá na nossa mitocôndrias, a gente que passa essa informação aí devido aos nutrientes que a gente consome, tá? O nosso corpo produz um monte de coisa, mas também tudo depende da informação que que a gente manda para ele. Então eu pergunto assim: isso daqui vai me fazer bem? Vai nutrir o meu corpo? Eu preciso disso daqui? Porque tem gente que come com a emoção, tá, Marli? Então, comer com a emoção é muito perigoso. E tem gente que, quando recebe o diagnóstico, fica em choque, né? E tem gente que fala assim, não, o que que eu preciso fazer? Tem muita gente que chega em mim e fala assim, eu tenho isso, o que que eu preciso fazer? Uhum. Entendeu? Aí eu falo assim, então vamos entender por que que você faz isso, tá? O porquê que você come isso. Então, o porquê que eu como pão com mortadela? O porquê que eu como a beterraba? Qual que é o meu objetivo? É de nutrir células? Então eu começo a fazer escolhas diferentes. Então, às vezes, só o fato de você começar a olhar e fazer trocas. Então, eu sempre falo para o paciente, você usou um exemplo que eu vou dar um aqui que é bem bacana. Eu fiz muito disso e eu ainda faço. Às vezes é correria, gente. Assim, a gente sabe que a vida da gente é corrida. E aí você vai estar indo para casa e lembra que não tem nada para você comer. Aí você passa no mercado. Se você compra uma abobrinha, rala essa abobrinha, compra uma carne moída, faz umas bolinhas, uma almôndega ali. Só tempera com alinho, assim. Enquanto bate um tomate no liquidificador, gente. 3 tomatinhos no liquidificador, coloca nessa almôndega. Enquanto ele tá apurando ali, ele já cozinhou essa abobrinha, essa almôndega. Isso daqui, juro, gente, eu já contei no relógio. Leva 7 minutos a 10 para fazer esse processo. Aí você pega essa abobrinha, enquanto tá cozinhando lá, que tá apurando, você rala essa abobrinha. Você pega esse molho aí, que fez ali 7, 10 minutinhos, coloca nessa abobrinha, abafa por mais 2, 3 minutinhos. Você fez um espaguete de abobrinha, você fez proteína, você fez um molho de tomate natural, sem um tipo de química. Você tem a abobrinha, que é um legume que é super leve a digestão. Então, pensa assim num jantar. Eu não gastei 10 minutos. Tem gente que põe coisa num lasanha para fazer, demora 25 minutos. Tem gente que espera o iFood por 1 hora e meia. Você tá Nossa, Nádia,
Eu adorei isso que você falou agora do iFood, porque é verdade. Isso se o pedido não vier errado, isso se não sofreu um golpe na hora de pagar, passar o cartão, isso se você não tiver um horário a cumprir e atrapalha a tua vida, as pessoas não colocam isso, né, na conta. Pegar 4 tomates à noite. Estou falando da noite que a gente sabe que a gente está cansado e tal. Se você pegar 4 tomates, cortar eles no meio, né? No quatro é muito, né? Pode pegar 3 aí, ou até 2. Corta eles no meio. Tira o miolinho dele. Pega, não joga fora. Pega pode ser uma lata de atum, gente. Logo você não vai fazer isso todo dia. Você pega uma latinha de atum com um bom requeijão, um bom alguma coisa nesse sentido, um requeijão não, eu até faria um cream cheese, é uma ricota. Você mistura ali, põe um pouquinho de tempero, assim, sabe? Natural. Eu gosto muito do manjericão com tomate, acho que fica ótimo. Coloca ali naquele tomate, põe no forno, vai tomar um banho. Quando você sair do banho, seu jantar tá pronto. É proteína, entendeu? Nádia, Oi. é, então, olha só, né? A gente está entrando até numa outra linha agora, mas que a gente ama, que eu gosto demais também. Eu gosto que nós, pacientes, primeiro, Tá. principalmente quem sai de um TMO, está ainda com a imunidade baixa, ainda não tomou todas as vacinas, não pode ficar comendo em qualquer lugar e tem sim que se preparar com uma feira, um varejão, um mercadão de frutas e legumes para abrir a geladeira, lançar mão toda hora ali, né, de coisas que você está vendo. E quando eu comentei que eu passei a época da pandemia, né, no meu pós, gente, era impressionante. A gente tava com aquela neurose do álcool, passava álcool em tudo, né? Na abobrinha, no chuchu. Uma loucura que a gente tava. Nas sacolinhas, imagina, não vou exagerar, mas era mais ou menos isso, né? E, e aí, essa volta para dentro de casa, essa volta para a pia, para o fogão, para as panelas, isso tem que acontecer. Ou o cuidador que estiver com a mãe, com o pai, com o marido, com a esposa, não importa quem, o filho cuidando, né, da mãe, a mãe do filho, nunca sabe, né, quem é que pode ter mieloma múltiplo hoje e nem tem idade, tem que repensar bem nisso, porque a propensão de pegar doenças, né, durante esse período também, que nem tem as vacinas, ficar muito debilitado, por conta de uma má alimentação, pegar uma infecção ou uma hepatite, alguma coisa, porque a gente não tem as vacinas, né? A gente não tem esse esse cuidado ainda. Então, isso que você está falando é muito importante. Aqui a nossa chefe, Nádia Lemos, né? Além de nutricionista, ela é chefe. Estou brincando aqui, mas é verdade, né, Nádia? Porque você sempre se preocupou com isso, até com pacientes que não tinham possibilidade de cozinhar, de você ir até lá, né? Você fazer aquele acompanhamento na casa do próprio paciente e tudo mais, pós-operatórios, não só os pacientes de mieloma, de cânceres, enfim. Então, eu conheço um pouquinho aí a tua história. Mas, Nádia, voltando só um pouquinho agora para o paciente bem focado aí do mieloma múltiplo, a minha história, por exemplo, com o Revlimid, tá? É impressionante. O que eu fui constipada 50 anos na minha vida, nos meus últimos 4 anos, que fazem 4 anos, sobre mais vai fazer 4 anos e 3 meses que eu tomo Revlimid de 10 miligramas todos os dias. Eu retiro a caixinha com 28 comprimidos, né? E assim, ele faz um estrago bom, sabe, grande. Tem dia que tá tudo bem, eu vou só uma vez no banheiro. Tem dia que eu vou 8 vezes. Tem dia que eu vou 2. Tô falando por mim, eu não tenho vergonha nenhuma, porque isso faz parte da gente duplicar a informação. Isso daqui, para mim, é um praxe normal. Qualquer um que me perguntar, independente de onde eu estiver, eu sempre vou dar, assim, essa minha situação, porque vários outros pacientes podem estar passando pela mesma situação, mas você não é único, tá? Tem os dois lados, normal, constipado e o que tem a diarreia, né? Nádia, como é que você faz para você ter como é que eu posso dizer? Eu queria que você explicasse o que muda nesses pacientes, esses resultados de cada um com Revlimid. Tem paciente, Nádia, que toma de 5,
Tem paciente que toma de 20, 25, eu tomo de 10. Então, é assim, o que acontece? Aquele paciente, tudo a gente precisa cuidar. Vamos supor, já vou dar exemplo. Aquele paciente que chega, descobriu, nunca tinha passado no nutricionista, eu vou ver aquele paciente chegou em mim, e eu vou ver aquele paciente como um todo, né? E um todo dele começa lá no intestino. Esse paciente, ele fala, olha, eu estou me preparando para fazer a cirurgia. E aí a gente fala como que seu intestino. Então a gente tem um tempo ali para trabalhar. Então a gente tem um tempo ali para plantar coisas boas naquele intestino. E eu falo para o paciente, é importante qualquer mudança que a gente, o paciente ele vai tomando medicação antes, né, gente? Então ele já tem que começar a preparar esse intestino para a cirurgia. Durante o período que ele está ali de cirurgia, internado, ali ele vai ter orientações e tem orientações do hospital. Cada paciente. Nádia, dá licença, só um minutinho, só para dar dica não, a informação correta. O transplante não é uma cirurgia, é uma transfusão de sangue, tá? Só para corrigir, para alguém não, quem não sabe ainda como funciona, desculpa. Só desculpa. Desculpa eu. E aí, você vai se preparar para esse transplante. O que acontece? Ali vai funcionar de um jeito. E depois? O depois é como você vai reagir a esse medicamento todo, tá? O que está acontecendo com você naquele momento. Eu sempre falo assim, gente, é aquela fase, tá? Você tá como um joguinho, você tá naquela fase ali. Como você tá o que está acontecendo com você? Você tem que dar uma resposta para mim. Olha, tá, eu tomei isso, me deu diarreia, tá? Eu tô há 3 dias com diarreia. Eu falo assim, no primeiro dia de diarreia você já me avisa. Então, aquele paciente que já vem com a informação, sabe o que tem que fazer. Então, ele já vai, se você tiver diarreia, você vai fazer isso, você me chama. Tá? Deu 2 dias, 3 dias de diarreia, você me chama, mas ele já vai com essa informação. O porquê, Marli, você perguntou que cada paciente reage de uma forma, tá? Tudo vai depender do anterior, como funcionava, como ele tratou esse intestino e como isso tem a reação no corpo dele, tá? Então, quando o paciente ele entra em constipação, a gente precisa se preocupar em todos. Quando ele entra em constipação, a gente começa a investigar como que está ali a alimentação dele, tá? Não só a medicação, mas como que está ali a alimentação, tá o descanso. Você falou assim, é importante se preparar, sabe que precisa ter frutas, verduras e legumes que não vai poder comer fora de casa, tá? Não é assim, eu não, qualquer coisa eu peço, qualquer coisa não, gente, não vai poder comer fora de casa. É importante isso na sua recuperação, é muito importante. Então, o sistema imunológico precisa se restabelecer, tá? Gente, tomou um antibiótico, nosso sistema imunológico precisa se restabelecer. Então, imagina você, né, tá preparando para tudo isso, então, você tem que pensar. Então, assim, como o meu corpo vai reagir? Eu não sei, mas eu estou preparada para o que vir, eu falo assim, eu vou enfrentar. Então, como que eu enfrento? Tenho muitas informações. Então, quando o paciente veio com constipação, a gente começa a investigar e começa a orientar ele e monitorar sempre, ó, tá funcionando, não tá? Então, a gente vai, porque eu também não posso ficar dando qualquer suplemento para esse paciente. Eu não posso pedir para ele numa farmácia comprar qualquer coisa. Então, a gente precisa ter um cuidado com esse paciente. Então, a gente precisa investigar e ver quanto tempo dura e a gente vai tratando durante esse processo de constipação o mais rápido possível para que isso se estabeleça. Não é difícil estabelecer, tá, gente, com constipação, tá? Às vezes muita gente fala assim, meu intestino sempre foi preguiçoso. Aí você começa a investigar que tipo de preguiça que o seu intestino tem. Aí você vai ver que o intestino preguiçoso dela tem 4 pãezinhos por dia, 2 deles com requeijão, com margarina. Então, aí você fala assim, entendi qual que é a preguiça do seu intestino, tá? Porque aí fica culpando o organismo que funciona perfeitamente. Então, aquele paciente que tem diarreia, a gente precisa, aí depende da quantidade, então a gente precisa monitorar. Também tem vários tipos de, a gente vai falar manejo ali que a gente precisa ver ali. Então, vai orientar ali, de repente, um suplemento para segurar, mas o próprio medicamento, ele causa isso. E, embora seja uma coisa desconfortável, depende do número, né, de evacuação que essa pessoa faz,
ela pode, ela, entre aspas, gente, ela é até favorável para quem está nesse processo. Por que que é favorável? Porque significa que o medicamento está ali agindo por mais tempo. Sabia disso, Marli? Eu te falei disso? Peraí, você me falou, por isso que eu sei. O medicamento está ali agindo por mais tempo. O medicamento é metabolizado, aí é absorvido pelo intestino, e aí ele fica ali fazendo, eu preciso disso, aí ele vai mandando para todas as células do corpo, tá? Então, e o que não precisa, ele vai evacuando. Então, o que acontece é que quando o medicamento ele faz isso, né, em algumas pessoas, a meia-vida dele, que a gente chama, ela tem um tempo maior, tá? Então, assim, é bacana por esse lado que o medicamento tá ali, né? Mas por outro lado tem todo esse incômodo e aí tem que ver também que a gente nessa daí a gente vai perdendo vitaminas e minerais. E aí a resposta do teu corpo que vai ser diferente. Porque aí como que cresce cabelo? Como que eu regulo a minha pele, né? Porque tem mancha, como que eu regulo minha disposição, a minha saúde mental. E aí a gente precisa estar sempre vendo essa alimentação para sempre suprir e suprimentos para sempre falar, meu, eu tô perdendo, eu preciso repor, tá? Então ali a gente fica fazendo o jogo durante o uso da medicação. Então cada um que vai chegar, a gente vai ver o que está fazendo e quais são as correções que a gente vai tá aplicando ali para cada um. Tá? Então o medicamento ele vai agir diferente para cada paciente, porque são respostas, corpos. Gente, a gente é muito individual. O que acontece comigo não acontece com você. Pode ser a mesma idade, pode ser da mesma mãe e do mesmo pai, tá? Então é muita diferença. Então a gente precisa conhecer, saber quem somos nós, o porquê que isso está acontecendo com a gente e como eu posso melhorar isso. E aí você vai conversar com o seu médico, vai conversar com o seu nutricionista e vai falar, olha, eu estou passando por isso, o que que eu faço? E agir, né, gente? Começar a ter consciência da mudança dos hábitos. Então, a Nádia, mudança é importante, tá? Mas o medicamento ele vai ser muito individual, mas ele acontece isso, de dar diarreias em um e outro, devido ao histórico anterior do paciente, que ajuda muito, não é genética, mas depende de como esse medicamento está entrando no corpo dessa pessoa. quando você trabalhava no hospital, você tinha uma parceria muito grande com os oncologistas, né? Ali com os pacientes que você também acompanhava. E hoje eu pergunto assim para você, quais seriam os médicos, as especialidades e exames que a nutricionista anda de mão dada junto com o profissional que está tratando um paciente oncológico? Que a gente anda de mão dada? Eu falo até que a nutricionista hoje está mostrando para muitos médicos, eu não sei se foi coisa do laboratório, o pessoal do nutricionista que levantou essa bandeira. Eu falo isso porque quando eu fiz minha pós, eu conheci o Murilo Pereira, não sei se vocês conhecem, mas o Murilo Pereira que começou a levantar essa bandeira aí de intestino aqui no Brasil, né? Hoje ele é mega conhecido, ele é internacional, vai dar várias pós, enfim, ele tem uma pós só disso, inclusive. Mas eu, inclusive, fiz uma especialização com ele. O que que esse Murilo trouxe? Ó, eu sou um intestino, eu mereço respeito e eu mereço cuidado e você me cuidando, eu cuido de você num todo. Então, o que que a gente anda junto? Então, eu estou falando isso, porque a gente, nutricionista, ele começou a levantar a bandeira e hoje muitos médicos vêm atrás da gente quando a gente sabe tratar o paciente todo dessa maneira aí que eu estou explicando. Então, o que que acontece? Que a gente sempre pede para os pacientes, do pessoal que trabalha mais com oncologia. Vitaminas e minerais, quais? Todas, tá? Coenzima Q10, o uso de ômega 3, o uso de creatina e o exame que a gente sempre pede vitamina D. E hoje, tanto nutricionista como médico estão pedindo muito exame para ver a microbiota, DNA do intestino.
tá? Para ver que tipo de microbiota ele tem e como esse medicamento vai mexer ali, como está mexendo ali e como a gente pode repor essa microbiota, tá? Ô, Nádia, então eu posso chegar na minha médica e pedir, doutora, eu quero fazer um exame de DNA da microbiótica. É isso? Da microbiota, Ah, pode pedir. Um exame que o médico sempre vai pedir é a hemoglobina, né? A hemoglobina glicada uhum. e também, mas ele vai sempre pedir toda a série vermelha e do hemograma e toda a série branca. Isso a gente sempre tem que ficar de olho, tá? Só para esses, vitamina D, porque ela vai mostrar bastante do seu sistema imunológico. Zinco, magnésio é importantíssimo, tá? Esses daí são exames que a gente não fica sem, que é importante. Lógico, de todo a fígado. Fígado também. Tá? Tudo que é referente ao fígado, porque para ver se o seu fígado está metabolizando de forma correta a medicação. E como que você está respondendo essa medicação? Como que seu fígado está reagindo a isso? Tá? Então, o fígado a gente sempre vai ficar de olho, assim como colesterol, essas coisas são exames essenciais para quem está nesse processo. Tá? Então, Nádia, a gente eu sempre ia até perguntar agora para você, né? Quais seriam as principais informações que você deixaria aqui para a gente hoje, para que a gente tenha essa saúde do intestino, porque o paciente oncológico de qualquer patologia, sempre a gente vai falar qualquer patologia, né? Passa por uma situação muito complicada. A minha enteada, a Juliana, fez uma viagem internacional, ela foi para a China a turismo e quando ela chegou, ela estava lá com um mal-estar. Ela chegou a pensar até que fosse aquela gripe, né? Aquela lá. Você sabe o que que eu passei para ela? Aquela receitinha de quando você me passou, da beterraba, água de coco, gengibre. Eu falei, Ju, eu não gosto de lavagem cerebral, essa coisa a pessoa fica na tua cabeça falando assim, faz isso, toma isso, faz aquilo. Eu não gosto dessas receitinhas da vizinha, eu não gosto de nada disso. Poxa, mas vem da minha nutricionista e coisa que eu fiz e deu certo. Ju, se você quiser fazer, você faz. A menina estava derrubada no sofá. Ela mora em Londres. Estava derrubada, mora sozinha, me deu uma dó. Eu falei, nossa, você precisa testar, não custa nada. Põe lá, né? Água de coco, beterraba, gengibre, põe um melzinho, bate tudo, manda, não coa e toma, né? Para ver que funciona. Adivinha, Nádia? No dia seguinte ela saiu do sofá. Não tinha mais mal-estar, não estava. A Nádia falando, a Nádia Cardoso. Eu tomo esse suco todos os dias. Nádia, quem foi que te receitou? Escreve aqui, Nádia. De Nádia para Nádia, né? A própria Nádia. Então, são coisinhas tão simples para a gente ter na geladeira, né? E umas dicasinhas. Mas, aliás, você odeia essa palavra dica, né? Você não gosta disso, né? Quem dá dica é manicure, como você brinca. Mas isso é uma informação, eu procuro sim duplicar, porque deu certo comigo, mas eu já aviso antes, ó, não é lavagem cerebral, você quer fazer, você faz, você não quer fazer, não faça, e tá tudo bem. E aí, em cima disso tudo, Nádia, que você falou para gente, qual é a informação que você acha extremamente relevante para nós hoje, que você vai deixar, que você vai marcar, falar assim, façam, cuidem e acompanhem? Ó, acompanhe, você pode pedir os exames primeiro como você Hum. está, tá, de meio, durante sempre lógico que o médico vai pedir um período menor, tá? Mas o que que eu falo, além dos exames, aí a gente vai ver a sua necessidade. Mas aí, como orientação, por que que eu não gosto da palavra dica? Que nem a Marli falou, dica eu dou de um restaurante, uma manicure, vai naquele cabeleireiro, tá? Vai naquela exposição, tal, isso é dica, né? Vai visitar tal país, tal cidade, isso é dica. Orientação, por quê? Porque esse suquinho aí, ele foi meio que descoberto, assim, foi feito por alguns nutricionistas que eu sigo aí que eu chamo os grandes aí, tá? De estudos, tá? Que estão lá na frente, e eles trazem, falam assim, beterraba, o que que ela é? Né? O que que ela contém? Aí água de coco, aí vai pegando tudo, né? Que não vai dar tempo de explicar. E aí eu vou fazer aqui o suco. E ele foi feito um estudo depois, porque aí as pessoas falam, meu, vou começar a tomar isso daqui. E aí foi feito um estudo em cima dele. Então, ele é baseado em cima
de estudo. Então, a gente sabe para que funciona cada um. Então, quando a nutricionista fala assim, chás indicados, são excelentes. Então, quando a gente fala assim, toma isso, né? A gente sabe do que está falando, concorda? Então, quando você passa a informação lá para sua enteada, você sabe porque você teve informação minha, tá? Que foi em cima de E que eu estudo. Então, a gente usei, e deu certo. deu certo. Então, aquele alimento ali, né? E eu sei que o pessoal multiplica muito essa informação da beterraba aí. O que a gente não pode deixar de fazer, gente? Nutrir as nossas células. Olha para o prato de vocês e começa a ver quantas cores vocês estão tendo. Então, cada cor ali, ela vai ter um nutriente ali diferente, vai dar uma informação diferente para sua célula. Então, começa a ver o quão ele está colorido, se sim ou não, e como que você pode mudar isso. Não, tem gente que tem uma alimentação muito ruim, então ela vai mudando aos poucos. Não adianta querer fazer isso daqui da noite pro dia, tá? É importante, é preciso? É. Mas a gente começa pela consciência, eu preciso realmente mudar. Então começa a olhar para o prato de vocês. Eu posso tomar um suco verde, não sei se vocês sabem que o pessoal que toma qualquer tipo de químio, ela não pode ficar fazendo detox, sabe? Fazendo essas dietas, detox, essas coisas aí Uhum. de muita gente faz. Então fala assim, o suco verde é um detox. Gente, suco verde não é detox. Ele tem a couve, por exemplo, que é a base dele, que é riquíssima em cálcio, que é riquíssima em ferro. O paciente precisa de ferro, precisa de cálcio. Eu não vou dar suco de couve para o meu paciente, pelo menos 2, 3 vezes na semana, tá? Eu ponho uma maçã ali, que é interessante, posso pôr um gengibre, que é extremamente importante, anti-inflamatório. Então, assim, observar, não é entrar na moda, isso daqui é bom, isso daqui, o inhame é bom. Não adianta eu também mandar você comer inhame, se você nunca comeu inhame na vida, e quando você comer e fala, não, eu já comi e não gosto, mas eu vou comer porque você está mandando, né? E primeiro que eu não mando. Segundo, eu oriento. Segundo, que esse inhame, eu vou usar o inhame, vou usar abacate, que o pessoal usa muito. Então você fala assim, eu como porque eu sou obrigada. Você vai comer uma, vai comer duas, vai comer três. A pessoa já está no processo aí. Eu vou pedir para ela comer uma coisa que ela não gosta? Eu não posso. Então a gente fala assim, então no lugar do inhame, o que a gente pode comer? Doutor, eu gosto muito de abacate. Melhor ainda, come abacate. Como eu vou comer esse abacate? Quantidade que vai ser diferente, tá? O horário que eu vou comer. Então, todas essas orientações. Então, assim, olha para o prato com carinho, olha para você com carinho e pensa assim: eu tenho um monte de gente para cuidar de mim, mas se eu não fizer a minha parte, ninguém faz. Ninguém vai forçar você a fazer nada, porque é você. Quem está doente, né? Doente não, gente, desculpa, essa palavra. Desculpa, perdão. Quem está no momento, né? Eu uso De uma palavra bem. tratamento. Não é nem tratamento. Quem está nesse ciclo, passando por isso, Tá. né? Nesse momento da vida, lembra que a gente cicla o tempo todo. Quem está nesse momento da vida é você. Quem tem que passar por isso é você. Então, o que você vai fazer de melhor para você, que você nunca fez, e começou a olhar para você, que de repente ali, olha aqui, ó, seu corpo está pedindo. Então, olha para você com carinho e fala assim: meu, eu vou nutrir o meu corpo, eu vou nutrir a minha alma, eu vou nutrir a minha pessoa, né? O meu tudo, a minha alma, com coisas boas, porque eu quero o melhor para mim. Porque todo mundo que está em volta da gente também quer, mas a gente tem que querer. Então, começa a olhar com carinho, ver qual é a mudança que eu consigo fazer. E vai aos poucos, fazer trocas inteligentes, tá? Então, isso é importante. Aí tem um. Pode falar, Má? Quer falar alguma coisa? Pode, né? Eu estava só lendo aqui os comentários. Aí o pessoal é muito querido, né? E você já é querida também no meio dos pacientes de mieloma. Ai, obrigada, Vivian, porque nós somos muito lindas. Olha que bom. Aí a Nádia falou dos chás, né? Que a doutora recomenda, são excelentes. Ela faz os kits, faço os kits e congelo. Ao bater, coloco água de coco natural. Olha que graça essa. Não, a Nádia. Eu não a conheço pessoalmente, vou ter o prazer de conhecer ainda. É uma paciente também de mieloma, mas é uma fofa. E ela faz tudo direitinho, né, Nadia?
A Márcia tá falando aqui, ó, tudo é disciplina, comer comida de verdade, sou fã de abobrinha. Bom, aqui em casa, gente, meu marido se deixar, se acabar toda a comida do mundo e eu só tiver abobrinha assada, refogada, seja o que for, eu tô salva, porque ele come abobrinha de tudo quanto é jeito. Gente, deixa eu falar. Eu acho que nós vamos ter que ter mais uma live depois, né, doutora Nádia? Porque essas dicas, aliás, desculpa, dica não, essas informações de alimentação é muito importante. Às vezes o paciente, Nádia, tá ele está sendo acompanhado por várias especialidades no hospital, mas ele não tem uma agenda muito fixa com todas as especialidades, dependendo de onde ele está se tratando. E aí acaba passando, ele fala, meu Deus, e agora? Eu não tenho uma nutricionista, estou vendo que eu preciso agora resolver meu problema. Essa live vai ficar salva e eu acho que vale a pena até assistir de novo. Quem não assistiu, a gente vai duplicar lá nos grupos e vai chamar o pessoal para assistir. Por quê? Tem muito cuidador, cuidadora, os pacientes, que a gente precisa, sim, tomar um puxãozinho de orelha e falar, tudo isso que você falou agora, sou eu. Opa, agora é a minha vez. A vida dá um chacoalhão e fala, vamos parar um pouco? Dá para você olhar para você? Né? É cheio de paciente aqui que a gente vê os relatos, né, que só sabia trabalhar demais, demais. Minha vida era trabalhar, trabalhar, workaholic, não sei o quê. Aí vem o mieloma e você faz o quê? Desacelera a sua vida. Por quê? Porque é o seu momento. Não só o mieloma, várias outras situações. Então, eu agradeço demais, eu fico com dó, porque, olha, a gente tem mais uns 5 minutinhos para você. Não vou te interromper mais. Marli, obrigada por me indicar a doutora Nádia. Gente, eu indico, eu recomendo médicos, coisas que eu já fiz, que eu já passei, só coisa que eu tenho segurança, que eu confio. Eu jamais poderia falar sobre algo que eu não vivi, que eu não passei, que eu não conheço. Eu não seria irresponsável, né? Mas é isso mesmo, Nádia. É tão gozado falar Nádia para a doutora Nádia. Ela acompanhou todo o meu processo, mesmo a gente se conhecendo há mais de 10 anos, uns 12 anos, eu acho, né, Nádia? 12 ou 15, mas quem ia imaginar, né, Nádia, que naquela época, quando a gente se conheceu, que eu ia passar por isso e que hoje nós estaríamos aqui falando sobre mieloma múltiplo. É porque tem que ser, e tá tudo bem, tá tudo certo. Nádia, esses 5 minutos são teus. Tá. Fala o que Obrigada. você quiser, minha querida. Obrigada. Vou falar assim, né? Talvez o pessoal esteja perguntando, tá, mas como que eu trato o meu intestino? Primeiro é olhando para sua, de tudo isso que eu falei, mas olha para sua alimentação. E aí eu vou ver como está meu intestino está funcionando e o que eu realmente faço para isso melhorar, tá? Então procurar informações de pessoas corretas, tá? Uma coisa importante, a Nádia colocou uma coisa aqui, Nádia, ela é uma querida, precisa conhecer. O que eu faço, né, sobre o chá, né, a Nádia colocou aqui. Tem chá, tem gente que quando está constipado toma chá de sêmen, tá? E acha que isso, né, tá ajudando, né, ao intestino e tem a diarreia. Lembra que a diarreia, ela leva vitaminas e minerais, ela diminui, ela piora o meu sistema imunológico. E aí eu vou ter uma resposta negativa na minha microbiota que vai interferir no meu emocional também, além da minha imunidade, tá? Que é muito importante. Então, você acha que está corrigindo uma coisa, você está colocando e ainda diminui o meu sistema, o funcionamento do intestino. Desculpa, esqueci a palavra. Mas, então, precisa tomar cuidado. Quem está em tratamento de mieloma não pode ficar tomando todos os tipos de chá, tá? Então, chá, por exemplo, de erva de São João, não sei se vocês conhecem, que é excelente para sono, não pode. Chá verde, que é super antioxidante, Uhum. não. Hibisco, nada que a gente conhece aí também como um acelerador do metabolismo, como o chá verde e o hibisco, tá? Cavalinha, por exemplo, também não pode, tá? Então precisa tomar cuidado com os chás. Então, que chá que seria legal eu tomar? Que seria legal para o meu intestino também?
E principalmente quando o paciente volta, né, do TMO, chá de gengibre, tá? Gengibre com maçã, chá de fruta, é muito importante. Então, assim, como eu trato meu intestino? Me conhecendo, sabendo como ele funciona, como ele funcionou a vida toda, como está funcionando agora, e aí eu mudando aí os meus hábitos. Então é muito individual. Nenhuma receitinha que eu fale aqui vai ser para todo mundo, tá? O que a gente gosta, que eu gosto muito realmente é do suco de couve, é de uma boa aveia. Então vai, gente, é cada um, tá? Mas olha para você com carinho. Quando você vai lá e vacua, né? Tem lá o seu momento, você olha ali, vai dar uma resposta para você. Presta atenção nos sinais, tá? E aí eu começo a procurar, falo, meu, não tô bem. Então, vamos lá, o que que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer por mim? E é isso, Mar. O intestino tem muita coisa aqui que a gente podia explicar e Sim, falar. sim. Nossa, eu ouvi uma live um dia desses, eu pesquiso demais, eu adoro aprender coisas novas. E um doutor aí muito famoso também, ele falando, né, que o intestino e cérebro, a gente já ouve um pouquinho isso, né? Intestino e cérebro, eles estão ali, ó, de mãos dadas, porque então, a medicina está descobrindo cada vez mais a importância do intestino funcionar direitinho, né? Em todos os sentidos, emocional, psicológico. Tem gente tomando remédio para depressão, talvez se só cuidasse do intestino resolveria, né? Enfim. Mas é muita live para fazer sobre o intestino. Foi muito bom o nosso bate-papo. É uma pena, assim, que a gente só tem mais 2 minutinhos aqui. Mas, em nome de todos os pacientes da associação, eu agradeço, Nádia, muito obrigada. Pediram aqui a receitinha. Para quem pediu, que escreveu aqui, passa a receitinha do suquinho de beterraba com gengibre e tal. Entra lá no Instagram da doutora Nádia Lemos, 68, né, Nádia? Nádia Lemos 28. Nádia Lemos 28. Entra no Instagram dela, pode inbox, pedir, com certeza ela vai te dar essa receitinha. E é um prazer imenso sempre estar com vocês aqui aos domingos. A gente vai ter uma live com a doutora Daniele, a hematologista, que a gente já falou com ela mais ou menos um ano atrás. Olha, já tem tanto tempo que ela engravidou, o bebê nasceu já está com 3 meses. E agora nós vamos ter uma nossa próxima live, não sei se é no domingo que vem, tem que ver a agenda dela, afinal de contas ela tem 2 babies, né? Um de 4 anos e o de 3 meses. Mas a gente vai fazer essa live, vai ser muito legal também. E, e informação é tudo, gente. Por isso que a gente está aqui, ajudando não só os pacientes do grupo de o Mieloma Amigos, que é um grupo de pacientes com mieloma múltiplo, mas qualquer paciente que precisar e couber a nossa ajuda e informação. Muito obrigada a presença de todos vocês. E Nádia, eu já quero bis. Quem é que quer bis, pode escrever aí, porque eu estou querendo já de novo. Adorei, adoro esse tema. Deixa eu só. Marli, eu chamo ela de gente, desculpa. Marli, é só falar. A resposta que você tem também de todo esse tratamento, desse momento, se eu falar assim, o seu intestino vai interferir na resposta, ele vai interferir muito na resposta. Então, pensa bem nisso. Exatamente. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Até a nossa, até a nossa próxima live. Obrigada, audiência. Divulguem bastante, é um assunto que serve para qualquer pessoa. E, Nádia, até a próxima, porque nós vamos ter a próxima. Obrigada a te vocês. agradeço. Tchau, gente. Tchau.